Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Espero que vocês estejam animados aí para a gente tocar mais um vídeo aí da nossa disciplina, Práticas Integrativas em Saúde, né? Agora retomando aí, dando continuidade ao texto ali da Helena, né? Helena Campilha, né? O Yin e o Yang e os simbolismos, né? Só antes da gente continuar, gente, só queria, não sei se vocês estão ouvindo, né? Eu sempre coloco uma musiquinha no fundo até para abafar isso, mas talvez vocês estejam captando o áudio aqui, esteja captando o filho do vizinho aqui de novo, né? Brincando aqui do lado de casa aqui. É complicado, viu? É complicado. Você tenta fazer alguma coisa e o barulho incomoda muito, porque aqui em casa as casas são coladas uma nas outras, né? Casa geminada, e aí não tem jeito, né? Enfim, a criança tá brincando ali e aí fica fazendo barulho, e aí agora tava ele e a menina lá, acho que um deve ter batido no outro, tá uma choradeira ali. Talvez acabe, porque quando começa a chorar é porque a brincadeira acabou, né? Então talvez aí termine o barulho. Então não sei se vocês estão ouvindo, não sei se o microfone está captando, né? Mas se estiver pegando, peço desculpas, né? De novo, a gente não tem controle. Olha, a vida, né? A gente não tem controle sobre todas as variáveis, né? O que você tem a fazer é tentar fazer uma limonada dos limões que a vida te dá, né? Enfim, né? Mas tirando isso, né? Então também só para vocês entenderem que caso eu no meio aqui do vídeo dê uma travada e fique com uma cara de retardado olhando, pensando, é porque eu já falei para vocês isso em outro vídeo, né? O barulho me incomoda, eu perco a linha de raciocínio, não consigo pensar quando tem ruídos assim ao redor, né? Mas enfim, fazer o quê? Foi o que eu disse, a gente faz o que dá, né? Com o que a gente tem, né? Bom, vamos lá. Então o que a gente tinha visto no último vídeo, no primeiro, né? No outro vídeo aí sobre esse texto aqui da Helena, da Campilha, né, o Yin, o Yang e os simbolismos, né? Ela começou falando aqui em texto, nesse vídeo também a gente vai abordar isso, a questão dos símbolos, né? De como a relação com o homem, a relação do homem com ele mesmo é uma relação simbólica, né? Algo que no Ocidente vai ser muito aprofundado, vai ser muito puxado pelas teorias psicanalíticas, né? As diversas teorias psicanalíticas. Não só a freudiana, mas aí ela vai enfatizar ali no livro, se vocês leram, né? Vocês leram o texto lá no SIGA, ela vai enfatizar ali a relação das linhas psicanalíticas do Freud, do Jung e do Reich, né? Então ela vai falar, né, essa questão de que nós somos seres simbólicos, né, e que a medicina e o próprio pensamento oriental ele é simbólico, né, principalmente isso é favorecido pela linguagem deles, que é uma linguagem muito mais imagética do que conceitual, como é no caso da nossa, né, a nossa linguagem ocidental, o que para nós favorece com que a gente desenvolva o pensamento lógico formal, né, e para eles favorece que eles desenvolvam o pensamento simbólico holográfico, né? Então por isso que vai ter essa diferença, né? Modos de ver o ser humano, modos de você entender o ser humano, modos de você se relacionar com o ser humano e modos diferentes de você realizar práticas de saúde, realizar medicina, né? Por isso que você vai ter a medicina chinesa de um jeito, a medicina ocidental de outro, né? A medicina oriental de um jeito, a medicina ocidental do outro, né? E aí ela estava falando sobre, a gente falou um pouquinho, né, a respeito de alguns arquétipos, podemos colocar assim, que são comuns em toda a medicina oriental, tá? Aí não é só a medicina chinesa, em toda a medicina oriental você vai encontrar isso, como por exemplo a relação dos 5 elementos, terra, fogo, água, ar e metal e madeira, né? Um pouquinho do Yin e Yang, agora a gente vai continuar especificamente aqui falando sobre as propriedades do Yin e do Yang, né? Ela começou falando um pouquinho do Yin e do Yang e a gente parou ali, né? Então, para não demorar mais ainda aí, né, no vídeo, vamos passar direto ao texto, né, vamos dizer assim, e vamos dar continuidade aí, então, falando um pouquinho sobre as propriedades do Yin e do Yang, né. Então, como ela coloca lá no texto, né, o símbolo que representa a união do Yin e do Yang é o Tao, né, esse símbolo aqui que vocês já conhecem bem, né, essa representação aqui, é o Tao ou o Tai Chi também, sabe? Em alguns lugares vocês vão encontrar com uma referência como o Tai Chi, né. O Tao, que mostra que na sua essência um já contém um outro, que é essa aqui, né? Essa bolinha aqui, a bolinha do Yang dentro do Yin, a bolinha do Yin dentro do Yang. Um já contém um outro, né? No nascimento já existe a vida que se aproxima cada vez. Desculpa, já existe a morte. No nascimento da vida já existe a morte que se aproxima mais a cada dia, né? É essa simbologia, né, do Yin e do Yang. Então um já possui o outro. Então a vida ela já tem a morte dentro dela.
né? Quando a gente nasce, você já está programado para morrer. É só uma questão de tempo, né? Mas vai acontecer. Então, quando você nasce, né, digamos assim, você tem uma manifestação yang, porque o nascimento, a vida, ela é yang, dentro de você já está a sementinha do yin, que vai crescendo, ela vai crescendo, né? Então, quanto mais o tempo vai passando, mais o teu yang, ou seja, a tua vida vai diminuindo, né? Lembra lá do vídeo quando a gente falou do Qi, quando a gente falou do... agora eu vou puxar agora pela memória, eu vou lembrar do nome do... Jing, né? Jing Qi, né? O Jing Qi, né? O que os chineses chamam que é o Jing Qi, né? O Jing Qi é aquela essência que você já nasce com ela, é como se fosse uma carga, né? Uma bateria que você já nasce com ela e ao longo da tua vida essa bateria vai se descarregando, né? E quando ela descarrega completamente você morre, né? Então quando o teu Jing Qi chega ao final, você morre, né? Então é isso aqui, a morte está dentro da gente desde do nosso nascimento, né? Só que enquanto a gente vai crescendo, se desenvolvendo, né, principalmente até aí os seus 18, vamos dizer assim, 20 anos, o yang vai se tornando o máximo, né? Você fica forte, você fica vigoroso, você tem agilidade no corpo, você tem força no corpo e tal, né? Então vamos estender um pouco mais, até os 30, né? Vamos botar por aí, né? A partir daí você começa a declinar, né? Então cada vez mais aquele yang que estava se manifestando, aquela vida toda, né, que ela estava se manifestando, ela vai declinando e o yin, ou seja, a morte dentro de você, ela vai se manifestando cada vez mais, até que chega um momento que ela toma conta de tudo e aí você efetivamente morre, né? Aí você vai para o outro lado, aí chega no outro lado é o contrário, você morre e dentro de você já tem uma sementinha do yang para o próximo nascimento, né? Isso aí dentro de uma concepção mítica oriental, ocidental também tem dos ciclos de reencarnação, né? Algumas, no caso aí a teoria, o taoísmo não fala muito sobre isso, né? Mas aí as teorias budistas, os hindus, eles vão acreditar nesse ciclo de renascimentos, né? Vida e morte. Bom, então por isso, né? Por isso o Tao ou o Tai Chi aqui, ou o Yin, o Yang, é o símbolo que remete essencialmente ao movimento, né? Você morre, nasce, morre, vive, né? O Yin se transforma no Yang, o Yang se transforma no Yin, isso é contínuo, eternamente contínuo, né? Por isso que, basicamente, quando você pensa em Yin e Yang, o que você tem que pensar é transformação, né? Movimento. A própria natureza do símbolo, como está aqui, ó, né? Ela remete a um movimento que está sempre ali girando, né? Não é um símbolo parado, né? Ele é uma coisa que está ali sempre em movimento, né? Como o dia, né? O dia não é parado, ele está sempre do dia para noite, noite para dia para noite para dia, está sempre ali, um se transformando no outro, né? Aí, como ela coloca lá, não é um símbolo estático, né? É um símbolo que demonstra que o equilíbrio só pode ser obtido pelo movimento. O equilíbrio só pode ser obtido pelo movimento. Isso aqui é muito importante para quando a gente pensa em tratamentos de saúde, principalmente aqui na medicina chinesa, e ela se baseia nisso. Tá? O equilíbrio está no movimento, a energia não pode estagnar. O Yin, o Yang, o Qi, ele não pode estagnar. Se ele estagnou, você vai adoecer, né? Se a energia estagnou num órgão, aquele órgão ali, ou o órgão próximo dele, o subsequente a ele, vai adoecer, né? Porque a saúde está na circulação do Qi, né? Ela está na circulação da energia no teu corpo. Se essa circulação, por alguma razão, ela para, né, ela estagnou aqui, então a doença vai começar a se manifestar, ela vai começar a aparecer, né? Então, para evitar que a doença se manifeste, você restabelece o ciclo, restabelece o movimento e aí a saúde continua, né? Mas veja, só um detalhe, sempre lembrando que na medicina chinesa isso é muito mais amplo do que a gente consegue muitas vezes conceber na nossa mente ocidental, né? Porque o fato de você ficar doente também, isso é uma manifestação do Yin e do Yang, né? Então é natural também que você adoeça de vez em quando, né? É natural que é esperado que você tenha momentos que a energia estanca, porque tem que ter o Yin e o Yang, né? Se for o tempo todo o Yang não vai funcionar, não é natural, né? Então o correto, o bom é você efetivamente também, de tempos em tempos, ter alguma... Usando uma linguagem psicológica, é bom você ter uma depressão, não digo uma depressãozinha, né? Mas você ter ali um dia ruim de vez em quando, né? Ficar meio desanimado com alguma coisa um dia ou outro, porque isso é bom, porque faz com que você acabe valorizando aquele dia que está tudo certo, por exemplo, né? Então, esse processo, até mesmo o próprio processo de adoecimento, ele é um processo também de uma manifestação desse Yin e Yang. Foi aquilo que eu falei, está em tudo, né? Você encontra isso em tudo, numa visão mais micro e numa visão mais ampla, né? Numa visão mais macro, tá?
Você vai encontrar a doença ali no corpo, no indivíduo, mas se você olhar mais macro, você vai olhar e vai dizer, não, é apenas uma manifestação do Yin e Yang ali, continua. A vida continua, né? A vida sempre continua, apesar de você, né? Apesar da gente. Exemplo fácil para vocês entenderem, quando você morre, a vida continua. As pessoas continuam existindo, continuam trabalhando. Mesmo as pessoas mais próximas de você, elas vão continuar tocando a vida delas quando você for embora. Vai acontecer, né? Então, o movimento não para nunca, né? E o correto é nunca parar o movimento, né? Na medicina chinesa. E na vida, né? E na própria filosofia que embasa esse tipo de medicina, né? Esse tipo de prática de saúde. Por isso, a primeira propriedade do Yin e do Yang é que eles sempre vão estar em movimentos, né? Em um eterno, contínuo processo de transformação. Então, as características, né, do Yin e do Yang, as propriedades do Yin e do Yang, a principal característica, a principal propriedade do Yin e do Yang é isso. Eles vão estar sempre em movimento e sempre em transformação. Sempre fazendo a mudança das coisas, né? Lembra aqui que é o Qi, né? O vapor que transforma o arroz cru no arroz cozido? É isso. Não, então, esse processo ele vai estar sempre acontecendo. É a base, tá, da existência, vamos colocar assim. Tá? Então, ela dá um exemplo lá no livro, né? Ela vai dizer a água dos oceanos, que é Yin, por exemplo, né? Se evapora, se transforma nas nuvens, que são Yang, né? Então o Yin vira Yang, né? Que se condensa e cai como chuva sobre a Terra, que é Yin, então volta a ser Yin de novo, né? Porque é absorvido pela Terra, a Terra é Yin, né? E assim a existência de tudo se mantém por um equilíbrio que é sempre dinâmico, nunca estático, né? Então veja, a vida ela se mantém por esse movimento, né? Esse movimento que é característico do Yin e Yang, essa transformação, né? Se o oceano nunca evaporasse, se o oceano nunca se transformasse em nuvens e as nuvens nunca se transformassem em chuva, nunca caíssem sobre a Terra, a gente nunca ia fertilizar a Terra, tá, né? A Terra ia ser um deserto seco e o oceano uma coisa molhada, duas coisas. Aí sim, aquilo que a gente viu lá no outro vídeo, né? Uma dualidade antagônica, a água de um lado, a terra do outro. Mas a gente sabe que não é assim, né? Constantemente existe um movimento ali que torna a terra fértil, que torna os oceanos férteis também, porque né, os nutrientes que vêm da terra e são levados de novo para os micro-organismos da água se alimentarem. Enfim, esse ciclo, né, digamos assim, da energia dos oceanos vindo para a terra, as energias da terra vindo para os oceanos, usando uma linguagem mítica aí, né, é o que dá a condição da vida existir. Se isso não acontecesse, se não existisse esse movimento, a vida morria, né? A vida morria, né? A existência acabava, né? Não sei se vocês já viram esses documentários aí, tipo, né, National Geographic, né? Essas coisas assim que tipo do movimento das marés, né? Marés não, desculpa, das correntes oceânicas, né? Que aí mostra o oceano esfria lá no Polo Norte, no Polo Sul, e vem para o Equador, no Equador ele aquece. Essas correntes oceânicas, que são essa movimentação do Qi, a gente poderia dizer, né, do Yin, né, o movimento do Qi na sua forma mais Yin, né, na forma aí da água, né, é o que vai dar a vida. E aí eles até consideram que, por exemplo, a era glacial que a gente teve foi um momento em que essas correntes por alguma razão pararam. Então, quando a corrente para, corrente marítima, né, as correntes oceânicas param, você começa a congelar no Polo Norte, no Polo Sul, e isso aqui afeta o clima do planeta como um todo, enfim, né? Por quê? Porque a água quente não vai para o extremo do planeta, a água fria não vem para a parte central do planeta que é quente, então o planeta não tem equilíbrio, né? Então o movimento aqui, ó, é ele que vai dar o equilíbrio e o dinamismo que vai dar a característica na vida. Então, primeira coisa, quando você pensa em Yang, primeira coisa é dois lados da mesma coisa, né? Aquilo que eu já mostrei no outro vídeo lá sobre os papeizinhos que você corta e se transforma de novo em Yin e Yang, né? São duas coisas que você nunca vai conseguir separar. Você nunca vai conseguir separar o Yin do Yang. Não é como na nossa tradição ocidental, né? A dualidade antagônica, né? O bem de um lado, o mal do outro. Isso não existe, né? Nesse tipo de pensamento aqui, nesse tipo de filosofia. Não existe o bem contra o mal. Isso não existe. Duas coisas opostas, né? Antagônicas, né? O que existe são dois opostos que se complementam ao mesmo tempo. Então, um vai estar sempre junto com o outro e um sempre vai precisar do outro e eles vão estar sempre em movimento. Essas são as propriedades. Então, quando a gente pensa em Yang, é isso que a gente pensa, tá? A saúde, tanto física quanto mental, na medicina tradicional chinesa, né? O MTC, Medicina Tradicional Chinesa,
não é a ausência da doença, né? Aquilo que eu estava falando antes, né? Mesmo quando você adoece, isso não quer dizer uma coisa necessariamente ruim, né? Porque adoecer faz parte, né? Para você morrer, não que você precisa adoecer para morrer, né? Mas um dos jeitos que a gente morre é ter um adoecimento, nem que seja um adoecimento crônico, né? Então, sim, a gente precisa das doenças também, porque senão como é que a gente ia embora daqui, né? Ia ficar eternamente aqui, imagina um saco, né? Imagina ser um Highlander, né? Vocês viram a entrevista com o vampiro lá esqueci o nome do ator lá, né? Imagina você ser um vampiro, viver gerações e gerações, chega uma hora que você enche o saco, você quer morrer, né? Você não aguenta mais, né? Só que se você é vampiro não dá, né? Fazer o que? Bom, até dá, até tem como matar vampiro, né? Mas de modo geral, a vida é longa, né? E fica um saco, né? Então, para você poder sair daqui, um dos modos que você tem é, por exemplo, adoecendo, né? E aí morrendo. Então, veja que na medicina tradicional chinesa, né? Não é a ausência da doença, por exemplo, né, ou a presença da doença não necessariamente também é uma coisa ruim. Ela também é entendida como algo que faz parte. Tá? Mas então a saúde, no caso, né, ela não é a ausência da doença. Como no Ocidente também a gente não considera mais isso, né? Mas a capacidade de se adaptar aos problemas que invariavelmente vão surgir desse eterno movimento de transformação da natureza. Né? Então o que é a doença? A doença é a tua incapacidade de se adaptar às situações da vida. Eu volto a dizer, né, quer coisa mais psicanalítica do que isso? Quer coisa mais psicológica do que isso? A doença é a tua incapacidade de se adaptar às circunstâncias que vão naturalmente surgir na tua existência, na tua vida. Né? Todo mundo vai passar por um problema na vida, você não vai escapar disso. Né? Como você vai lidar com o problema é que é uma questão tua, né? Que é aquela que os fenomenólogos existencialistas vão dar tanta ênfase à questão das escolhas, né? É uma escolha tua, né? Se você vai olhar para aquela coisa que aconteceu na tua vida e entender isso como uma desgraça completa e dizer o mundo acabou, Deus me sacaneou, a vida está contra mim, agora eu vou me desmanchar aqui, bom, é isso que vai acontecer com você, né? Agora, se você olhar para aquilo que a vida colocou na tua frente e você dizer, bom, tem que criar vergonha na cara, dar um jeito de resolver isso, bom, é outro caminho que você vai seguir, né? A escolha sempre vai ser tua, a escolha sempre é nossa, né? E aí o que vai determinar se a gente é saudável ou não é isso, é a gente ter essa capacidade de lidar com essas coisas. Se você não consegue, né, lidar com essas coisas, aí é que vai vir o adoecimento, né? Então, como eu coloquei aqui, né, uma pessoa feliz, agora puxando um pouco aí para o sentido, puxando próximo daí para a filosofia e para a psicologia, né, a ideia da felicidade, uma pessoa feliz não é alguém que nunca teve uma frustração, né? Então não é alguém que não sofre. Né? E na própria medicina, no próprio pensamento oriental, isso vai estar muito claro. A ideia da felicidade não é a ausência do sofrimento, né? Nas tradições ocidentais também, principalmente as gregas também, isso vai estar lá, né? Não é a ausência do sofrimento que vai fazer você ter a felicidade, né? Você, inclusive, precisa do sofrimento para conseguir entender a felicidade, né? Mas sim, então, uma pessoa feliz não é alguém que nunca teve frustrações, que não tem frustrações, que nunca tem frustrações, né? Mas sim uma pessoa que não se desespera quando uma frustração acontece, né? A felicidade não consiste em nunca sofrer, mas sim em saber lidar com o sofrimento, né? Então, uma pessoa que nunca sofreu vai se tornar uma pessoa vazia, essa é a verdade, né? Que se vocês conhecem a história, né? A mitologia, mas a própria história de Buda, por exemplo, é isso, né? A história conta a história que Siddhartha, que foi o primeiro Buda, ele vivia o pai dele não queria que tivesse contato com o sofrimento, né? O que ele faz então? Então ele cria a criança ali dentro de um castelo, né, do reino, lá, cercado por muros e tal, e ele nunca teve contato com o sofrimento, nunca viu a morte, nunca viu a doença, então ele tinha uma vida completamente na babesca, né? Só que ele nunca podia sair para fora dos portões lá do castelo, dos muros do castelo, né? Aí um belo dia, aí, não lembro da história, um guarda esqueceu a porta aberta, ou ele foi até a porta lá do portão do castelo, aí ele saiu dos muros lá, né, que protegiam lá o castelo, e viu um velho morrendo, né, doente lá, né, um doente, decrépito, morrendo, e aquilo chocou o Siddhartha, né, como que é aquilo, tal, nunca vi a doença, nunca viu a morte, aí ele olha aquilo e ele fica transtornado, e ele resolve, aí ele conhece o sofrimento, né, daqui, ele conhece o sofrimento, e aí ele resolve abandonar lá, deixar de ser, ele era um príncipe, né, abandonar o reino dele para descobrir a cura para o sofrimento, né? E aí vai a história até que ele se transforma no Buda, né? Mas veja, o que aconteceu com Siddhartha é mais ou menos isso. Ele só vai se transformar no Buda, né?
não digo só vai, a história é longa, né? Mas tipo, ele só vai se tornar um Buda a partir do momento que ele teve contato com o sofrimento, né? Se ele não tivesse tido contato com o sofrimento, provavelmente ia ter tido uma vida agradável, não sei. Ia ter uma boa vida lá, vivendo no castelo, vivendo lá, comendo do bem, do bom, do melhor, com mulheres, com tecidos, com frivolidades, mas ele nunca ia se transformar no Buda, né? Porque você precisa ter o contato, né, com a frustração para você descobrir o que é a verdadeira felicidade, né? E não as pequenas felicidadezinhas da vida aí, né? Tomar sorvete, passear no parque, ver filme e por aí vai, né? Então é isso que nesse caso, a medicina tradicional chinesa, a própria filosofia chinesa, o pensamento chinês, ele vai enfatizar, né? Que esse contato com os dois é que vai efetivamente fazer você transcender. As filosofias do Ocidente também colocam isso, né? As filosofias mais antigas do Ocidente também colocam isso, né? Mas, volto a dizer, na nossa tradição, a gente, dado ao racionalismo, a gente colocou isso um pouco de lado e focou em outros aspectos da existência, né? E lá no Oriente, isso aqui vai estar presente na própria, como vocês podem ver aqui, nas próprias práticas de saúde, né? Bom, então, né, assim, além do movimento, né, o Yin e o Yang vão apresentar como principais propriedades. Então, quais são as outras propriedades do Yin e do Yang? A primeira propriedade deles é a básica, é o movimento. Tá? É o movimento e é a transformação, a capacidade de transformar as coisas, ou de um se transformar no outro. Isso é a base para você entender o Yin e o Yang. Além disso, as outras propriedades que a gente vai encontrar no Yin e o Yang são a oposição, né? Então, o Yin é o oposto do Yang, mas isso é apenas aparentemente, né? Apenas relativamente, porque nada é completamente Yin, nem nada é completamente Yang, né? Foi aquele exemplo que eu estava dando agora aí da vida e da morte, né? Não tem vida sem morte, não tem morte sem vida, não vai acontecer, né? Então, embora didaticamente, vamos colocar assim, a gente coloque a morte é Yin, a vida é Yang, né? E um está, entre aspas, em oposição ao outro, como está aqui, essa oposição é relativa, ela é aparente, né? Porque na prática a vida depende da morte, né? E a morte depende da vida, né? Pra gente estar vivo, para vocês estarem vivos nesse exato momento, vocês só estão vivos porque muita gente não, né? Mas muitos seres morreram para vocês estarem vivos aqui hoje, né? Foi aquilo que eu falei num outro vídeo atrás aí, nem que seja uma cenoura, né? Se você comeu uma cenoura, a cenoura deixou de existir, a cenoura deu a vida dela para que você pudesse ter a sua, né? Então, a vida é um paradoxo, né? A vida, ela se baseia na morte, você tem que matar para viver, não tem saída, né? O que a gente fez hoje na nossa cultura tecnológica contemporânea, a gente terceiriza esse processo de matar, né? A gente deixa outro matar, e não eu, né? Eu só pego o produto finalzinho depois ali lá num restaurante e ponho pra dentro. Mas eu não sou eu que vou lá matar a galinha, vou lá matar o porco, vou lá colher a cenoura, vou lá colher a batata, arrancar a planta para tirar né, a raiz, né? Arrancar a mandioca para tirar a raiz, né? Não sou eu que faço esse, entre aspas, trabalho sujo, né? Vamos dizer assim, de matar para poder viver. A gente só pega só a partezinha limpa do processo, que é a comida pronta no prato ali, né? Mas não se engana, não se enganem, né? Pra gente estar vivo hoje, alguém morreu, né? Alguém, digo, um animal, uma planta, algum peixe, alguma criatura morreu para que a gente pudesse estar vivo. Faz parte, né? Faz parte da vida, né? Aí que tá aqui, ó. Essa oposição, ela é aparente, porque não tem como. Né? Não tem como. Né? E do mesmo modo vai chegar uma hora que quem vai morrer é a gente. Né? E aí a gente vai servir de comida para alguém. Né? Não, foi aquilo que eu disse, né? Um vídeo atrás, o grande erro nosso não é a minha crítica ao veganismo, né? Que os veganos, a gente não é o topo da cadeia alimentar, a gente não pode comer os outros animais. Não, concordo, a gente não é o topo, né, da cadeia alimentar, mas eu discordo que a gente não possa comer os outros animais. Você pode sim comer os outros animais. O que você não pode é querer você não ser comida, né? Então você ficar revoltado quando uma onça vai lá e come teu irmão, quando sei lá, um urso vai lá e mata teu pai, né? Aí você fica puto, vai lá e mata o urso. Não, você é comida também, né? Mas mesmo que não seja uma onça, né, que vai te comer, mesmo que não seja um tubarão que vai te comer, porque hoje isso vai ser muito difícil de acontecer, mas tenha certeza, meu amigo, que quando você for para debaixo da terra, alguma minhoca vai te comer, né? Um verme vai te comer, uma bactéria vai te comer, você vai servir de comida para alguém, sim, né? Para alguém, digo assim, para alguma criatura, alguma forma de vida, né? Mesmo que você seja cremado, se você for cremado, né, e as tuas cinzas forem lá espalhadas no vento, aqueles minerais do teu corpo vão servir de nutriente para uma árvore. Então vai acontecer,
né? A vida depende da morte, como a morte depende da vida. Por isso que essa oposição do Yin e do Yang, ela é aparente, né? Porque no fundo, claro, não existe nada que é completamente Yang, nada que é completamente Yin. A gente já viu isso, né? Acho que vocês já entenderam isso a essa altura do campeonato, né? A interdependência, né? O Yin não pode existir sem o Yang e vice-versa, né? Não tem como um existir sem o outro. Aqui é exemplo do alto e do baixo do papel, né? Não tem como ter o alto da folha e o baixo da folha. Desculpa, o alto da folha sem o baixo da folha. Sempre que você rasga a folha, você vai ter de novo um alto e um baixo. Isso sempre vai acontecer. Um depende do outro. Não tem como você ter só o Yin ou só o Yang, né? É dessa interdependência que nasce a compreensão sobre as coisas, é o contraste, né? Você nunca compreenderia o frio se não conhecesse o calor. Então, a consciência, né? A consciência é uma coisa muito complicada no Ocidente, né? Nas filosofias ocidentais. Discutir o que é a consciência, né? É uma coisa que a filosofia se dedicou séculos e acho que até hoje ainda não bateu o martelo sobre isso, assim como o inconsciente também, né? A gente não bateu o martelo sobre isso, o que é o inconsciente. A gente tem aproximações, né? Mas a ideia da consciência, por exemplo, na medicina ou na própria filosofia taoísta, né? Na filosofia chinesa, no pensamento chinês, né, melhor dizendo, que filosofia é grega, né? No pensamento chinês, ele vai estar aqui, ó. É nesse momento que nasce a consciência, pelo contraste, né? Você só consegue ter a noção, aqui, ó, vou tampar aqui a luz, né? Por exemplo, você só consegue ter a noção do claro porque você está vendo o escuro. Então, eu não estou vendo aqui a filmagem, né? Mas nesse exato momento vocês devem estar vendo esse lado mais claro e lado mais escuro, né? Então é por esse contraste que você consegue entender, né, a existência, né, a nossa vida. Então você só consegue adquirir consciência das coisas pelo contraste. Aí é que está a interdependência entre o Yin e o Yang, né? Porque como um vai se manifestar como escuro, o outro como claro, como um vai se manifestar como dia, o outro como noite, como um vai se manifestar como espírito, o outro como carne, como matéria, né? Você vai ter a compreensão das coisas, né? Porque você vai ter essa capacidade de distinguir, né? Essa distinção é dada pelo contraste, né? Existem tradições que dizem que a gente é apenas espíritos temporariamente encarnados, né? E é isso, né? Se você fosse apenas uma alma que nunca tivesse se encarnado, né? Tornado carne, você nunca ia compreender o que é isso aqui, a matéria, né? O que é essa situação. Por mais que você fosse um anjinho lá tocando harpa em cima de uma nuvem, se você não tivesse um corpo, você nunca ia entender o que efetivamente é essa coisa aqui, né? Yin, né? Yin, né? Que o corpo vai ser Yin e o espírito vai ser Yang, né? Vai ser mais próximo da Terra, né? Então é isso, essa consciência, esse entendimento sobre o universo, ele é dado pelo contraste, e isso é manifestado pela interdependência entre o Yin e o Yang, tá? Outra característica, outra propriedade do Yin e do Yang é o consumo, né? O excesso do Yang consome o excesso de Yin e vice-versa. Do mesmo modo que o Yin e o Yang se criam mutuamente, eles também se destroem, né? Quanto mais o fogo, né? O fogo é Yang, se torna forte, mais a lenha Yin é consumida, né? Então, do mesmo modo que eles têm o ciclo da criação, eles também têm o ciclo da destruição. De novo, é como a vida e a morte, né? Vai acontecer. Então, por exemplo, isso é muito utilizado também, essa coisa do consumo é muito utilizado nas próprias práticas de saúde, nas próprias práticas médicas, né? Da acupuntura, por exemplo, da medicina chinesa. Por exemplo, o Yin se transforma no Yang e vice-versa nos extremos. Então, por exemplo, aqui nos dedos é onde acontece a mudança. Quando você chega no extremo, no máximo, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o meridiano do pulmão, né? Que sai daqui, passa por debaixo do braço, ele vem aqui na ponta do dedo. Vem aqui na ponta do dedão, na verdade. Né? Ele vem aqui e tal. Quando ele chega no extremo, o pulmão é Yang, né? Quando você... Não, pulmão é Yin. Pulmão é Yin. Agora eu tô na dúvida se pulmão é Yin ou Yang. Peraí. Agora, bom, depois eu olho ali no livro, eu não esqueci agora. Faz muito tempo que eu não trabalho mais com isso, né? Mas quando ele chega no máximo, mas dentro é Yin, né? Yang é por cima, tá certo? Ele vai chegar no máximo, quando ele chega no máximo, ele se transforma em Yang e volta, né? E ele volta como o meridiano do pulmão, intestino grosso. Né? Então ele volta aqui como o pulmão, ou como o meridiano do intestino grosso. Então a energia, vocês viram lá naquele gráfico, um vídeo atrás, né? Ela passa de um órgão para o outro. Então, por exemplo, a energia passa do
do pulmão para o intestino grosso, né? Como é que ela faz isso? Ela vem aqui por baixo, né, no que seria a veia, né, no meridiano do pulmão, chega no extremo aqui, que são os dedos, então ela vem ela se transforma no yang, quando ela se transforma no yang, ela passa para a parte de cima do corpo, né? Aqui está a parte de baixo do corpo, que é a parte de cima, né, do corpo, aqui do braço, no caso, né? A parte de dentro e a parte de fora, né? Pode ser assim também. E aí ela se transforma em yang, né? Quando ela chega no máximo do yin, é quando ela se transforma no yang, né? E na medicina, no tratamento, isso é usado, por exemplo, uma coisa que se faz às vezes quando a pessoa está com uma síndrome de Yang, por exemplo, um modo de você tratar é você aumentar a quantidade de Yang no corpo, né? Que aí muito Yang, depois ele chega no extremo, ele volta e se transforma em Yin, e aí a pessoa, aquele excesso, ele vai automaticamente diminuir, né? Era aquilo que, por exemplo, as nossas avós no passado, né, ou talvez vocês tenham passado por isso, faziam, que é tipo assim, quando alguém está com febre, né? O que é febre? Febre é yang, né? Calor, o corpo fica quente, né? Ela pegava a tua roupa, te botava dentro de uma cama cheia de cobertor para você ter um suador, para você suar mais, para você suar. Por que era para você suar? Né? Que é para tirar a febre, né? O que é esse tirar esse suador? Você está colocando mais calor, né? Então veja, você tá com uma situação yang, você está quente, né? E aí a tua avó ia lá, te dava um escaldapé, botava teu pé numa bacia com água lá quase fervendo, fazia você tomar um chá quente, fazia você inalar, né, lá no sul, a inalação de eucalipto, por exemplo, né, que vai queimando aqui por dentro do nariz. Você vai ficando mais yang, porque quando você chega no máximo do yang, né, o yang consome todo o yin, e aí quando ele consome todo o yin, ele se transforma no yin, né, e começa a fazer o movimento em volta, reverso. Então isso que chega no extremo, volta, né, ou aquele exemplo que eu já dei para vocês, o dia, quando ele está mais intenso, mais yang, né, que é o meio-dia, aí ele começa a se transformar na noite, que é o yin, né, então o dia ele chega no ápice, que é o meio-dia, depois ele vai diminuindo, né, é isso aqui, o consumo, um consome o outro e vice-versa, e nesse consumo, né, ele vai gerando o outro. É a mesma coisa à noite, né? Quando a noite fica mais escura que a madrugada, quando está mais escura que o dia começa a nascer, né? Então quando o yin consome todo o yang, aí o próprio yin começa a se transformar de novo no yang. E é o ciclo eterno, né? Então é o ciclo do consumo, né? Um consome o outro. E é isso que a gente usa, por exemplo, nos tratamentos, né? Uma técnica, por exemplo, para tratar a pessoa, né? Outra coisa é a transformação, mas aí a gente já viu, né, que é a base do yin e do yang, né? O yin se transforma no yang e vice-versa. Depois da tempestade sempre vem a calmaria, depois do dia sempre vem a noite. Foi esse exemplo que eu acabei de dar agora, né? Bom, então, essas demonstrações simbólicas das propriedades do yin e do yang, essas são as demonstrações simbólicas, né? Lembre-se, tudo é simbólico, né? Apesar do que acontece no corpo, né? Mas é simbólico isso, né? Essas são as demonstrações simbólicas das propriedades do yin e o yang. Um se opõe ao outro, um depende do outro, um consome o outro, um se transforma no outro, né? Mas esse simbolismo é possível. Aí eu achei interessante isso aqui que ela colocou lá no texto, por isso que eu quis trazer aqui para cá também, né? Esse simbolismo é possível de ser observado na vida real, né? Então isso não é apenas uma questão simbólica, mítica, não. Ela também você vê isso na vida real, como eu falei no próprio corpo, né? Na medicina, na acupuntura você vê isso, mas também nas situações da vida, como esse exemplo que ela deu aqui, ó. Por exemplo, né? Um terapeuta que se dedica intensamente a curar seus pacientes cresce na sua profissão, né? Aumenta, né? Fica yang, né? Vamos dizer assim, ganha fama, se torna um exemplo para os outros. Isso pode fazer com que ele se desenvolva o orgulho. Então, quando a pessoa se torna boa demais, ela começa a ficar cheia de si, né? Eu sou o cara mesmo, eu sou bom pra cacete, eu sou o cara, né? A ideia de que é melhor do que os outros, a ideia de que é melhor do que os outros, que leva à arrogância e, por fim, ao desprezo para com aqueles com quem julga inferior e não seguem, por exemplo, aquilo que ele diz, né? Então, esse aqui é um belo do exemplo, né? O yang se transformando no yin, é um exemplo da luz criando as sombras, né? Essa é a transformação, é o consumo, é a oposição do yin e do yang na vida real, né? Então você já deve ter visto isso muito na vida de... Bom, talvez vocês não tenham visto isso, né? Mas vocês vão ver isso na vida de vocês. Pessoas que acabam, sei lá, escolhem uma profissão, resolve se tornar um terapeuta, né? Resolve se tornar um profissional aí da área da saúde, da área da cura, por exemplo. O cara começa a se desenvolver, a se evoluir, ele começa a ficar bom, começa a virar uma referência, as pessoas começam a olhar para ele, nossa, você é muito bom, seus tratamentos são muito bons, ele começa a olhar aquilo, se ele não tiver o controle adequado, né?
ele começa realmente a desenvolver o orgulho dentro dele, a desenvolver a prepotência dentro dele, a arrogância dentro dele, e começa a olhar para os outros assim, meio com aquele nariz em pé, né? Eu sou bom mesmo, eu sou o cara, tal, não sei o quê. E daqui a pouco ele começa a olhar para os outros e dizer, você tem que fazer as coisas como eu digo para fazer, porque eu sou o cara, né? Eu sou a pessoa que entende isso. Então, se você não faz aquilo que eu mando, você é um babaca, você é um retardado, você é um abobado, você tem, né? E aí começa já a usurpar as pessoas, né? A se colocar sobre as pessoas, a pisar muitas vezes nas pessoas. E isso é uma manifestação da luz criando as sombras, né? Aí eu dou aqui o exemplozinho que eu gosto de trazer, porque Guerra nas Estrelas é o... Mas aqui é onde você está, por exemplo, você consegue ver, por exemplo, essa coisa do Yang, do Yin já dentro do Yang, né? Essa foto aqui, que é lá isso aqui é da Ameaça Fantasma, né? O primeiro filme lá da série, né? Acho que todo mundo já viu os filmes dessa altura do campeonato, né? Que é uma foto que ficou bonita na época, todo mundo achou legal, que é a fotinho aqui do Anakin, quando na sombra dele já tá o Darth Vader, né? Ou seja, dentro dele já existe, né, a pontinha lá, né, do lado Yin da força, né, ali, esperando para se manifestar, né? Então isso aqui é esse exemplo que está aqui, né? Quem viu o filme, quem conhece a história, sabe como que o Anakin se transforma no Darth Vader, né? Não foi do dia para a noite, não foi de uma hora para outra, foi um processo que foi acontecendo, várias coisas foram acontecendo na vida dele, né? Ele vai lá, se torna um Jedi muito bom, ele era um escolhido, ele era não sei o que, aquilo se torna prepotente, se torna arrogante, aquilo sobe muito nele e ele passa para o outro lado, né? De novo, tá? Só para vocês entenderem isso bem, de um ponto de vista macro não haveria problema nisso, tá? E não existe problema nisso, existe problema no ponto de vista micro. Para o Anakin foi muito ruim ele ter se tornado Darth Vader, né? Mas para o universo isso tinha que acontecer. O que dá o equilíbrio da força, né, é a existência de Jedi e Sith, né? Não dá para você ter um universo só com Jedi, né? É claro que no filme hollywoodiano, né, Hollywood caga tudo, faz essas merdas. Agora tá na Disney, então tá pior ainda, nem assisto mais essas coisas, mas porque conseguiram acabar com um troço que era, né, com um filme que era tão legal, né? Enfim, né? Mas lá na hollywoodiano, no modelo ocidental, você não, é o bem contra o mal, o bem vence o mal, né? Tanto o bem do que o vence o mal que eles continuam fazendo a série, né? Bom, se bem que ele faz a série que é pra vender filme, né? Mas no ponto de vista macro do universo, o equilíbrio da força é dado pela existência, né, de Jedi e Sith, né? Não dá para você ter apenas um lado. Por isso o fato do Anakin, por exemplo, ter se transformado no Darth Vader é muito drástico, é muito ruim, é muito ruim ali para ele, né? Mas para a força isso era necessário, né? Isso era uma coisa que precisa acontecer e vai acontecer com a gente, né? Com a gente, né? Com ele, a gente precisa ter esse contato com esse lado obscuro, com esse lado sombrio, né? Tipo assim, os mitos, principalmente os mitos no Ocidente, a gente vê isso muito, né? Os trabalhos de Hércules, quando ele desce lá até o Tártaro, né? Essa ideia de você descer aos infernos, a Dante, né? Dante Alighieri, quando ele desce ao inferno, né? Veja que Dante, lá, se vocês já tiveram contato com a Divina Comédia, ler acho difícil porque é um texto meio ruimzinho de ler, mas assim, já deve ter ouvido falar da Divina Comédia, né? Dante ele só consegue ascender aos céus porque primeiro ele foi para os infernos, né? Então ele desce lá até o sétimo inferno e aí depois é que ele consegue subir para ir até o sétimo céu, né? Lá na poesia do Dante, né? No livro do Dante, né? Então esse contato com aquela coisa mais sombria, mais negativa, mais demoníaca, e a palavra é essa, demoníaca dentro de você, ela é importante, né? Porque se você não fizer isso, você vai se destruir. Para o universo não vai ter diferença nenhuma você se destruir, né? Porque, de novo, foi aquilo que eu falei. O mundo vai continuar existindo mesmo depois que você se for. Mas para você perdeu a chance ali, né? De uma transcendência para um degrau mais avançado que a gente ainda não tem uma concepção, uma ideia plena de tudo. Bom, vamos lá que já deu 40 minutos e eu já estou aqui falando de filosofia e vamos lá, né? Mas vejam, só para fechar isso aqui, né? Que é aquilo que vocês já aprenderam ou vão aprender ainda, né? Lá na psicanálise, né? Você vai ter que descer ao teu inferno, você vai ter que entrar no teu inferno para você efetivamente descobrir o teu self, né? Você vai ter que ir no teu inconsciente, você vai ter que descer até lá. É aquilo que o Freud falava do escavar, né? Você vai, aquela metáfora da arqueologia, você vai ter que escavar o teu inconsciente, porque o teu verdadeiro eu, né? Desculpa, o teu verdadeiro eu não, o teu verdadeiro ser, né? O teu self, ele tá lá embaixo, né? E se você não descer lá, você não pega,
né? Não é aqui na superfície que você vai entrar em contato com ele. Ele até pode vir, ele pode te dar uns toques, mas se você não fizer o trabalho de ir lá e encarar aquilo que você tem de mais sombrio dentro de você, você nunca vai ter efetivamente esse contato com o teu lado mais, essa tua essência, né? Por isso, de novo, tá? Só para fechar isso aqui, né? Eu digo que para fechar nunca fecho, né? Mas só para fechar, por isso é importante o win, né? Não dá para você ter um julgamento de moral do tipo, bem, mal, o mal é ruim. Não. Você tem que entrar em contato com o mal também, né? Claro que é um contato, você tem que, ou até dar vazão ao mal também, né? Faz parte, né? Se você não entra em contato com o seu lado mal, por exemplo, você não consegue matar, por exemplo, né? E aí o fato de você não conseguir matar, por exemplo, vai dar o que a gente tem hoje, uma sociedade que não consegue matar uma galinha, né? Não esteja querendo dizer que quem mata a galinha é mal, né? Mas o fato de você ter agressividade, por exemplo, para você conseguir matar um animalzinho, uma galinha, para você comer, né? Você tem que ir na hora, você não pode ter dó, na hora você não pode ter pena, você tem que olhar e dizer almoço, né? E porque se você ficar bonitinho, não, pronto, acabou, né? E aí você vai ter, por exemplo, que a gente vai ver no Ocidente, na nossa civilização atual, né, essa característica muito fraca, né, muito com uma série de psicopatologias, aí eu vou usar esse termo, que a gente vê hoje aí quase que crônicas na nossa sociedade, né, pessoas extremamente fracas que não conseguem lidar com o mínimo de frustração, que não conseguem lidar com o mínimo de dor, que não conseguem lidar com o mínimo de sofrimento, que já se desespera, que o mundo acaba, né, então tipo, a namorada largou, o namorado largou, putz, né? Acabou o mundo, acabou a existência, né? Perdeu um emprego, nossa, né? Então veja, tudo isso demonstra uma incapacidade das pessoas de terem tido um contato mais profundo, muitas vezes com o seu lado mais sombrio, um lado que causa dor, porque foi o que a gente falou antes, né? A dor existe, né? Você não vai escapar dela, né? E é melhor você ter contatos em doses homeopáticas, né? Do que efetivamente você às vezes ter porque a vida ela vai te dar, né? Uma hora ou outra ela vai dar. Mas enfim, de novo, ai meu Deus, eu tô aqui falando de coisas gerais, né? Vamos voltar aqui pro texto. Então, outra coisa que a Helena vai falar lá são sobre os ciclos de geração e dominância. Tá? O que é o ciclo de geração e dominância? Vocês lembram que a gente no outro vídeo lá, falou um pouco que, metaforicamente, na medicina, na cultura chinesa e na medicina oriental como um todo, né, os órgãos, as pessoas, as doenças, a natureza, ela vai estar metaforicamente colocada em 5 arquétipos que vão chamar de fogo, terra, água, metal e água. Né? Só que a relação com esses 5 elementos ela se dá de 2 modos, tá? Um ciclo que a gente vai chamar do ciclo de geração ou ciclo de criação e um ciclo de dominância ou um ciclo de destruição, tá? E é essa relação que a gente vai conseguir ver, por exemplo, a movimentação do Yin, do Yang, do Qi, e vai entender como é que uma pessoa adoece ou não, por exemplo, tá? Então, o ciclo da geração representa o ciclo... Desculpa. O ciclo da geração representa o ciclo da geração do tempo, tá? Da vida, da formação dos novos elementos. A água, né, ela gera a madeira, que gera o fogo, que gera a terra, que gera o metal, que gera a água, né? Assim, estabelece-se uma relação de dependência entre cada elemento, como se fosse uma relação mãe e filho, né? Como cada elemento corresponde a um órgão e uma víscera, né, observa-se aqui como um problema em um órgão afeta o outro e todo o sistema. O que ela está querendo dizer com isso aqui? É mais ou menos assim, ó, na medicina oriental, na medicina chinesa, ela vai dizer assim, ó, o fogo, né, eu vou começar aqui pela madeira. A madeira, tá, quando ela queimando, ela gera o fogo. Então a madeira gera o fogo. O fogo, quando ele queima a madeira, as cinzas, né, são a terra, se transforma na terra. A terra, ela... Agora eu não vou lembrar como é que ela dá origem ao metal. Bom, pela própria terra, na terra é da onde saem os metais, né? Os minerais eles saem da terra. A terra, o metal, né, ele quando ele derrete, ele se transforma em líquido, então ele vira água. E a água, né, uma coisa líquida. E a água, ela é o que nutre a madeira. Então esse aqui é o ciclo que a gente chama o ciclo de geração, tá? É como se um elemento depende do outro. O modo mais fácil de vocês entenderem isso aqui, ó, o fogo depende da madeira, né? Se não tiver madeira, não tem fogo. Então é como se o fogo fosse o filho
da madeira. Então essa é inclusive a metáfora que a gente usa na medicina. Por exemplo, o fogo é filho da madeira, a madeira é filho da água, a água é filha do metal, o metal é filho da terra, a terra é filha do fogo, né? Mas como cada um desses elementos correspondem a um órgão e uma víscera no nosso corpo, então, por exemplo, a terra ela corresponde ao estômago e ao baço pâncreas, né? O fogo corresponde ao coração e ao intestino delgado, por exemplo. Então, no tratamento da medicina chinesa, ele vai entender assim: o baço, ou o estômago, né, ele consome a energia do coração. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa extremamente... Eu estou sempre preocupada, estou ansiosa, estou sempre lá, meu Deus, o que vai acontecer? Né? Que o pensamento é controlado, o pensamento ele está relacionado ao estômago na medicina chinesa. Né? Então, uma pessoa que pensa demais, ela está sempre ansiosa, está sempre preocupada, ela vai exacerbar, vamos dizer assim, ela vai colocar em excesso o estômago ou o baço pâncreas. Esse excesso aqui, imagina um filho, né, comendo muita energia, né? Uma criança comendo muito, que come demais, né? Que mama muito no peito da mãe. O que essa criança vai fazer? Ela vai literalmente sugar a mãe. Então, quando, por exemplo, eu estou num excesso de energia no baço pâncreas, por exemplo, com excesso de preocupação, eu vou consumir toda a energia que eu tenho nesse órgão e eu vou começar a roubar da minha mãe, né? O filho começa a sugar a energia da mãe, então ele começa a sugar a energia do fogo, né? Do coração, por exemplo. Então isso aqui vai se manifestar, por exemplo, com uma pessoa nervosa, né? Uma pessoa ansiosa, né? Que ela vai estar aqui, isso vai estar se manifestando vai causar uma doença no coração. Então uma forma de uma síndrome de falta, né? De excesso e insuficiência, uma síndrome de insuficiência, por exemplo, no coração. Então a doença ela vai aparecer aqui, ó, no coração, por exemplo. Mas o modo de eu tratar essa insuficiência no coração, por exemplo, não é atuando no coração, mas sim no estômago, ou então no baço pâncreas, acalmando, né, essa ansiedade que eu tenho aqui, esse excesso de pensamentos que eu tenho aqui no estômago e no baço pâncreas, que vai fazer com que esse órgão consuma menos energia e ele pare de roubar a energia do órgão mãe dele, que é o coração, no caso, ou o intestino delgado. Aí tem que ver onde que vai se manifestar a doença, né? No órgão, na víscera, e por aí vai. Estou falando aqui no sentido mais genérico, né? Então, esse tipo de entendimento, de novo, é mítico, né? É simbólico, que a medicina chinesa vai tratar. Por isso que, quando você vai fazer um tratamento nessas práticas tradicionais de saúde oriental, quando você vai lá tratar, por exemplo, eu tenho uma dor um problema no coração. Não é o coração. Você nunca vai tratar o coração, você vai tratar outra coisa, você vai tratar o baço, você vai tratar o fígado, vai tratar o rim. Aí a pessoa, dependendo do que... vai ver... eu tô aqui falando muito grosseiramente, tá? Não é assim tão simples, né? Tem mais coisas. Mas é assim, no diagnóstico, né? No questionamento ali, por exemplo, na entrevista, ou então na própria pulso e tudo mais, né, você vai pegar aonde que está se manifestando a doença, né, em qual órgão e em decorrência do que, se é de um excesso de baço, se é de um excesso de fígado, se é de uma insuficiência do rim, né, porque é todo um sistema aqui, né, e aí você vai tratar a causa, né, não o efeito. Né? Na medicina ocidental, a gente costuma muito tratar o efeito. Estou com dor de cabeça, então é a cabeça. Na medicina oriental, se você está com dor na cabeça, é um problema em outro lugar. Então, aqui é a manifestação. Né? É como na psicologia, a gente vai dizer, é o sintoma. Né? O sintoma está aqui, mas a causa do sintoma, a causa desse sintoma está em outro lugar. Não adianta você atacar o sintoma. É isso que o Freud vai descobrir lá na psicanálise. Né? Quando ele vai ver histeria, eu já dei o exemplo no outro vídeo, né? Vai ter uma conversão histérica, vai estar uma paralisia no braço. Não é no braço, você pode olhar o braço, o problema não está ali, né? Isso é o efeito, isso é o símbolo, isso é o sintoma, né? A causa da doença está em outro lugar, e é lá que você vai ter que atacar, que foi o que o Freud fez, né, quando ele vai descobrir a relação entre sexualidade e histeria, que é mais ou menos isso aqui que a medicina chinesa faz, tá? Então esse entendimento de que um elemento gera o outro, né? Um órgão alimenta o outro, e, consequentemente, quando um órgão parar de funcionar, ou funcionar demais, vamos dizer assim, ele vai causar o adoecimento no órgão anterior ou no órgão subsequente, é que dá a capacidade da gente, por exemplo, fazer o tratamento, porque você vai agir diretamente na causa e não no efeito da doença. Tá? Então, aqui, o ciclo da dominância.
Tô querendo o tempo, né? O ciclo da dominância e o ciclo do... o ciclo de dominância, esse que a gente viu agora é o ciclo da geração, né? Um gera o outro. Agora a gente vai ver o ciclo de um controlando o outro, tá? O ciclo da dominância é um ciclo de controle, de limite, que impede, em última análise, o crescimento de qualquer um dos elementos, tá? Nesse ciclo, a água controla o fogo controla o metal, que controla a madeira, que controla a terra, que controla a água. Tá? Então, de novo, aqui é mais ou menos como se a gente. Mais ou menos não, é como se fosse assim. Então a gente viu aqui que a madeira cria o fogo cria a terra cria o metal cria a água cria a madeira. Do mesmo modo, a madeira ela controla a terra. Né? Como? Porque a madeira fura a terra. Né? A terra ela represa a água. Então, essa setinha azul aqui, né? A água. A terra controla a água, cria barreira para a água, né? A água apaga o fogo, né? É fácil de entender, né? O fogo derrete o metal e o metal corta a madeira, né? Então, do mesmo modo como a gente tem aqui um ciclo de geração, a gente tem aqui um ciclo de controle, né? Lembra que eu dei o exemplo aí, por exemplo, por exemplo é bom, né? Aquele exemplo que eu dei ali, se eu estou, por exemplo, o excesso de preocupação que vai elevar o meu consumo de energia aqui no estômago ou no baço pâncreas, um modo que eu poderia ter para tratar isso é fortalecendo a madeira. Então eu vou fortalecer o fígado. Eu vou colocar agulhas, né, nos pontos de acupuntura para aumentar a energia do fígado. Porque quanto mais energia a madeira tiver, mais ela vai controlar a terra. Não é? A terra não está em excesso, então a terra ela bloqueia a madeira. Desculpa. A madeira bloqueia a terra. Né? Então ela fura a terra. Então um modo que eu tenho de controlar o excesso que vai estar aqui, de repente, no baço, é aumentando a quantidade de energia no meridiano, né, do fígado, e ele vai controlar esse excesso que tem aqui no estômago, no baço. Do mesmo modo, né, excesso de madeira, o que acontece? Aumenta o fogo, né? Então o fogo vai servir também para nutrir agora que eu estava falando aqui, o fogo, né, uma doença do coração, por exemplo, pode ser causada por um excesso de energia, problema de pensamento no baço. Né? Então, a insuficiência aqui nos órgãos ligados ao fogo, por exemplo, coração e intestino delgado, né, que vai ser causado por um excesso de energia, por exemplo, aqui no baço, causado por um grande número de preocupação, por exemplo, eu posso controlar aumentando estimulando o meridiano aqui do fígado, que vai não só controlar a terra, como está aqui, como também alimentar o fogo, né? A madeira alimenta o fogo, lembra? Né? A madeira é a mãe e o fogo é o filho. Então aí eu começo a tratar, por exemplo, aqui o coração e o intestino delgado. De novo, ó, né? Você age em outros lugares, não diretamente no ponto onde você vai agir. Isso aqui é no ponto onde você vai agir, no ponto onde a doença está se manifestando, né? O sintoma vai estar aqui, ó, né? Eu tô com taquicardia, eu tô com, sei lá, pressão alta, né? Vai aparecer aqui, né? Vai aparecer desse modo, mas o modo que você vai tratar a pressão alta, taquicardia, não vai ser lá no meridiano do coração, né? Vai ser aqui, ó, ou no baço, ou no estômago, ou na madeira, né? Ou então aquele exemplo, uma pessoa muito nervosa, uma pessoa muito irritada, uma pessoa que está sempre se descontrolando, né? Ela está sempre lá brigando com todo mundo, excesso de fogo. Como é que você pode controlar isso, por exemplo? Fortalecendo o rim, né? Por quê? Porque o rim, a água apaga o fogo, né? Abafa o fogo, controla o fogo, né? Então esse aqui é o que a gente chama do ciclo de dominância ou ciclo de controle, tá? Então, por um lado, a gente tem o ciclo da geração e, por outro, a gente tem aqui o ciclo do controle ou da dominância. Tá? Os dois ciclos da geração e da dominância são considerados normais, tá? Apesar de poder ocorrer excessos e insuficiências, a qualquer momento do processo. Tá? O que será considerado realmente patológico são casos de agressão quando os ciclos, por algum fator interno ou externo, se invertem. Né? Interno e externo, tipo assim, alimentação, então pensamentos, emoções, né? Que está representado aqui por essas setinhas vermelhas aqui, ó, né? Então, por exemplo, às vezes quando o fogo está muito forte, né, as síndromes relacionadas ao fogo estão muito fortes, o fogo pode, por exemplo, atacar a água, né? Então a água não é suficiente para né, controlar o fogo, né? Então, por exemplo, aí você vai ter que reduzir a madeira, aumentar a terra, fortalecer a água, aí você vai ter que fazer algum tipo de tratamento aí para tentar controlar isso, que aí sim vai ser considerado realmente patológico, é quando tem
contrafluxo, vamos dizer assim, porque apesar, como colocou ali, né, apesar de que em algum momento que vai acontecer isso, um excesso, uma insuficiência de um órgão, de um corpo, né, de uma víscera, isso é natural, foi aquilo que eu falei, né, a gente precisa ter uma gripezinha de vez em quando, né, que é isso que traduzindo a metáfora da medicina chinesa para a nossa linguagem oriental, você precisa ter uma gripezinha de vez em quando, que é para ter o anticorpo para poder combater uma doença grave quando ela realmente chega. Então ter uma doençazinha de vez em quando, um excesso, uma insuficiência é normal, né? É até saudável, é esperado que tenha essas barreirazinhas aqui de vez em quando, né? O problema é quando você vai ter realmente um ataque sério, grande, a ponto de esse fluxo natural se reverter, né? Como eu coloquei o fogo atacando a água, por exemplo, né? Que aí vai ser aquelas doenças mais sérias, né? Uma gastrite, né? Uma bursite qualquer, uma paranoia, né? Uma depressão, né? Depressão aqui, ó, o metal fica o pulmão, né? A depressão está ligada no pulmão, né? Muito provavelmente, talvez a madeira ataque o pulmão, por isso que você vai causar uma depressão. Enfim, aí você tem que ver onde é que você vai tratar, né? Um modo de você tratar, às vezes, depressão é você fortalecendo o fogo, né? Para ter mais vida, você acalmar o rim, né? Porque assim, lembra que o rim é o filho do metal, né? Então ele pode consumir muito a energia aqui dos pulmões, né? E aí, consumindo muito, o pulmão fica fraco e aí você vai ter a depressão, né? E o rim, ele tá ali, a emoção, por exemplo, que ataca o rim é o medo. Então, muitas vezes, uma pessoa que está deprimida pode ser uma pessoa que tem algum medo profundo, arraigado lá dentro dela, que ela mesma não consegue identificar o que é. Talvez seja um medo de encarar a vida, né? Seja um medo de ser rejeitado, né? De ser um medo de não ser amado pelas outras pessoas, e isso vai acabar deprimindo, né? Então, veja, o excesso de medo vai fazer com que o rim, né, consuma demais a energia do pulmão e vai começar a causar uma doença lá no pulmão, que no caso das depressões, elas estão ligadas aí, geralmente está ligada no pulmão, né? Pode ter também coisa do coração, mas enfim. Entende como é que é? Então esse aqui é o processo de diagnóstico e tratamento que a gente utiliza não só na acupuntura, na medicina chinesa, mas boa parte das práticas complementares que usam a fundamento oriental vão usar, tá? O Reiki, a Ayurvédica, vai estar tudo relacionado com esses elementos aqui, vão estar presentes lá, tá? Vamos lá continuar, senão a gente já deu uma hora já. Bom, então ela retorna ali no texto, né? Ela retorna para essa parte dos símbolos, né? Quando e para que usar o símbolo? Ela vai perguntar, né? Então o símbolo, ele é um mapa, tá? Um caminho na direção do self. Ao deparar-se com um símbolo, seja em um sonho, em uma doença, aqui que está o ponto, ó, a doença ela é sempre um sintoma, ela é sempre um símbolo de alguma coisa que está acontecendo no teu ser, né? Ou numa obra de arte, o indivíduo pode explorar o significado desse símbolo, que não será completamente compreendido ou assimilado pelo seu consciente, por ter uma raiz misteriosa que fica imersa no seu inconsciente, né? Então aí até botei essa figura aqui de um dragão, né, escondido entre as nuvens, um dragão chinês aqui, né? Porque é exatamente isso. O símbolo é isso, ele é alguma coisa que você vai ter um leve contato com ele, você vai ter um breve contato com ele, e ele vai vir para você como um sonho, numa obra de arte, numa doença, né? Num desajuste na tua vida, num desarranjo na tua vida, num problema de relacionamento, né? Mas ele vai ser simplesmente um indicativo, tá? De alguma coisa mais profunda do teu ser, alguma coisa lá do teu self, que você precisa estar em contato, né? Você nunca vai compreender completamente ele, porque a raiz dele está lá no inconsciente, né? Aqui eu trouxe só aqui só para ilustrar, tá? Só para brincar um pouquinho mesmo, né? Ela vai colocar aqui a própria psique, que a própria psique está sempre formando novos símbolos para fazer fluir a libido, né? A energia psíquica e física, ou o que a gente aqui vai chamar de Qi, né? Que é aquilo que eu vou poder chamar a gente vai ver isso no próximo vídeo, tá? Aquilo que eu posso chamar de libido, de energia psíquica lá na psicologia, né? É aquilo que os orientais vão chamar de Qi, né? E essa libido, esse inconsciente, ele vai estar sempre fazendo, criando símbolos, criando manifestações, criando sintomas, né? Para orientar a gente, para orientar a direção dessa energia, né? Para orientar o movimento dessa libido. Ou de uma forma errada, de uma forma equivocada, que vai gerar um sintoma que vai ser a doença, né? Ou de uma forma correta, que vai fazer a gente se relacionar
com o nosso self, mesmo na busca dessa nossa existência mais ampla, né? Que aí já falando um pouquinho no sentido junguiano, né? Aqui eu trouxe só um exemplo, só para ilustrar mesmo, tá? Que essa questão dos símbolos, né, vai ser tanto o símbolo individual, como também vai ter o símbolo no contexto coletivo, né? Então, por exemplo, no Ocidente, a gente tem o próprio Jung, ele vai fazer muito essa relação de que, por exemplo, um símbolo de inocência, de pureza, de elevação espiritual, né, vai ser colocado na figura do unicórnio. Né? E é curioso que na tradição, por exemplo, oriental, essas mesmas ideias também vão de pureza, de elevação espiritual, de uma transcendência, né? Mas mais ligada à pureza, né? A pureza da alma, vamos dizer assim, né? Ela vai aparecer na figura desse animal, que é uma quimera, tá? Um animal mítico chamado Qilin, tá? Que é também um unicórnio. O próprio Jung vai associar o Qilin ao unicórnio. Aqui nessa representação, ele está só com um chifre só. Tá? Mas se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que tem muitas imagens do Qilin com 2 chifres. Então eu não sei bem se ele é um unicórnio mesmo também, tá? Na tradição oriental. Mas o Jung refere a ele como um unicórnio chinês, vamos dizer assim. Né? E tanto o Qilin como o unicórnio, ele vai sempre aparecer isso. A figura tradicional no Ocidente vai ser o unicórnio e a virgem, né? Então o unicórnio ele sempre vai aparecer junto de uma virgem, porque é o único modo de você capturar o unicórnio, porque aí ele se torna manso, porque é um animal violento, né? É um animal bruto, né? Então para você caçar um unicórnio você não consegue, só o único ser que consegue pegar um unicórnio é uma virgem, porque o unicórnio ele se acalma perante a pureza, perante, né, a elevação espiritual que só uma virgem, no caso, vai ter. Isso aqui é uma tradição bem cristã, né? Mas enfim. E aí no Oriente é a mesma coisa. O Qilin, ele também, de novo, ele vai se manifestar sempre que tiver a presença de uma pureza espiritual. Aqui, no caso, o Qilin, isso aqui é uma cena representando ele visitando a Yan Zhenzai, não sei se é assim que pronuncia, tá? Que é essa moça aqui, que é a mãe do Confúcio. Então, na verdade, ele veio para anunciar a ela que o Confúcio iria nascer dela, né? Iria nascer ela. Mais ou menos como na tradição cristã, a gente vai ter lá o anjo Gabriel, né? Que veio anunciar na Virgem Maria que ela ia ser mãe de Jesus e tal. É mais ou menos essa mesma simbologia. A ideia de que uma transcendência espiritual está para acontecer, né? Então, essa coisa, o Jung vai falar disso. Então, quando você, por exemplo, sonha com um unicórnio, vê imagens de unicórnio, isso começa a ser muito repetitivo na tua vida, é um sinal de que a tua psique está ali, já tá, o teu self, né? Ele está começando a manifestar alguns elementos aí mais próximos de uma transcendência. Você está chegando no ponto, vamos dizer assim, né? Então é isso. O símbolo ele vai fazer isso. Ele vai fazer com que ele mostre a direção para onde a libido ou o ti ou a energia psíquica, dê o nome que você quiser dar, né? Ela vai ter que começar a direcionar, vai ter que começar a ir, né? Quando você começa a buscar, a desenvolver as virtudes que o unicórnio tem, você começa a transcender espiritualmente, né? Por isso que todas as tradições, vamos falar agora um pouco do Ocidente, as tradições alquímicas, né, elas são extremamente simbólicas, sempre simbólicas, né? Você vai encontrar um cadáver, você vai transformar o sal junto com o enxofre para conseguir o azogue, porque daí, né, tudo isso daí são uma linguagem simbólica que vai estar se referindo a elementos do teu desenvolvimento interno, né? Vamos lá, que já deu 1 hora. Então, acho que deu para entender aqui. Eu quis só fazer uma ilustração e acabo falando demais, né? Então, a psique, ela vai fazer isso, né? Ela vai fazer com que a gente entre em contato com símbolos, ela crie símbolos ou utilize de símbolos universalmente aceitos para cada cultura. Aí agora aqui tá, de novo, deixa eu fazer um ganchozinho, não quero abrir, mas não tem como, eu acabo tendo que falar, né? Por exemplo, por isso que o Jung, ele vai falar que é importante, por exemplo, se você nasce cristão, ele diz assim, se você nasce cristão, não quer dizer que você não possa se tornar um budista, por exemplo, você possa se tornar um hindu, não, tudo bem, não tem problema, mas se você nasce cristão, a tua psique, ela já está preparada, né, pela tua história de vida e a história dos símbolos com quem você vai entrar em contato ao longo da tua existência, para se relacionar melhor com os símbolos cristãos. Então o Jung fala isso, se você nasce cristão, continue nos símbolos cristãos, né? Se você nasce no Oriente, continue com os símbolos do Oriente. Você não precisa ficar, como aconteceu muito lá nos anos 80, 90, nos anos 70 também,
aquela tara pelo Oriente, né? Tudo que era o orientalismo e tal, principalmente o movimento hippie, né? Aquelas coisas todas, que, digamos assim, a liberdade estaria em você entrar em contato com as coisas mágicas que vinham do Oriente. O Jung vai dizer assim, não, tudo bem, você pode fazer esse caminho seguindo esse mapa simbólico, né? Esse mapa da psique, vamos dizer assim, com esses símbolos do Oriente, não tem problema. Mas é mais fácil você seguir aqueles símbolos que já são mais próximos de você. Né? Por isso que o Jung vai enfatizar muito, por exemplo, a questão da religiosidade, né, na pessoa. Porque a religiosidade, ou os mitos que as nossas religiões, que a religião onde você nasceu, por exemplo, te dá, já é essa sequenciazinha, já é esse mapa. Né? Então, por exemplo, a gente aqui hoje nos outros vídeos, a gente está vendo muito de simbologia oriental, o Yin, o Yang, o Tao, os 5 elementos e tal. Porque isso é utilizado muito na prática de cura, na prática de saúde. Física, né? E espiritual também, né? E psíquica também, no Oriente, aí, que são essas práticas integrativas, que é o foco da disciplina, né? Mas entendam, tá, que você não precisa fazer isso para ser terapeuta, por exemplo. Mesmo terapeuta, claro, se você vai usar acupuntura, você vai ter que aprender essas técnicas, essas coisas. Mas mesmo não sendo um terapeuta utilizando essas linguagens orientais, você vai ter esses símbolos no Ocidente também, tá? Só que é, obviamente, numa outra linguagem. E no nosso caso, às vezes é mais fácil a gente ter acesso a esses arquétipos com os nossos símbolos, né, do que a gente buscar, por exemplo, no Oriente. É mais fácil, quando eu falo pureza, né, é mais fácil vir na mente de vocês a ideia da Virgem Maria, por exemplo, do que a ideia de Yan Zhenzai. Você consegue entender? Ou quando eu falo para vocês que para alcançar uma elevação espiritual é como se você fosse um unicórnio, né? É mais fácil para a gente compreender isso, é mais fácil para a gente entender isso do que eu falar, por exemplo, de ser como um Qilin, né? Então, é nesse sentido que o Jung fala, né? Que o símbolo, ele conduz, ele ajuda a gente a conduzir a nossa libido, né, na direção específica para a gente alcançar o nosso self, tá? Bom, vamos lá, já deu 1 hora e pouco. Bom, aí, de novo, só para ilustrar também aqui, tá? Então, isso aqui é bem junguiano, tá? O processo de individuação. Então, ela vai colocar lá, né, que o processo de individuação, que é o caminho pelo qual a pessoa se torna aquilo que ela realmente é, isso aqui é nada de psicologia analítica, tá? Eu sei que vocês não viram nada de Jung, de psicologia analítica. Recomendo que vocês vejam, recomendo que vocês leiam, tá? Mas é, digamos assim, o processo não vou dizer cura, é o processo de você se transformar em quem você é de verdade, tá? Eu não vou falar disso aqui agora, porque senão eu me estendo muito, né? Mas a individuação é o processo de você se tornar quem você realmente é, que é o que está aqui, né? Na teoria junguiana, a gente está imerso no inconsciente coletivo, né? E o trabalho individual de cada pessoa é se separar desse inconsciente coletivo, é você se tornar um indivíduo, né? Um que não se divide mais, um ser que não se divide mais, que não está nesse oceano onde está todo mundo junto, né? Então você precisa fazer esse processo de sair desse inconsciente coletivo, né? Então esse é o processo de você se tornar quem você é, ou quem você deveria ser de verdade, né? Que aí, veja, nas nossas linguagens míticas, religiosas, é você encontrar Deus, é você, enfim, né, achar a sua missão na Terra, descobrir aquilo que Deus programou para você. Tudo isso que na nossa linguagem mítica, religiosa, vocês já ouviram, né? É o que o Jung vai estar falando, que é o processo de você sair do inconsciente coletivo e se tornar um indivíduo, né? Entrar em contato com o seu self. Mas aí, de novo, a psicologia analítica, não vou entrar muito aqui, porque senão eu demoro muito, né? Então, vou voltar aqui, né? No processo de individuação, que é o caminho pelo qual uma pessoa se torna aquilo que ela realmente é, o indivíduo tem um símbolo, né? Tem no símbolo um mapa que pode orientá-lo na busca da sintonia com a sua essência individual. E aí, de novo, né? A doença pode ser esse símbolo que vai fazer... Quantas vezes vocês não já ouviram casos, ouviram na televisão, ou até pessoas que vocês conhecem, que aconteceu uma grande desgraça na vida da pessoa, como, por exemplo, uma doença muito grave, e foi aquilo que fez a pessoa dar o start, se libertar de alguma coisa, acabar com um relacionamento abusivo, tóxico, e deslanchar na vida, né? É mais ou menos isso, tá? O símbolo, o sintoma que às vezes a gente tem é aquilo que faz com que a gente muitas vezes olhe e diga, cara, mas o que eu estou fazendo da minha vida, né?
É igual aquele cara que fuma, bebe, até um belo dia tem um ataque cardíaco, né? Tá lá, morre, não morre, e aí de repente percebe aqui, meu Deus, que vida que eu tô levando. Aí a pessoa se recupera, aí começa a comer comida saudável, começa a correr, começa a fazer, começa a passar mais tempo com a família. A pessoa muda, né? De uma hora para outra porque ela teve, por exemplo, um ataque cardíaco, teve uma doença lá grave, ou então chega no médico e diz, ou tu muda, ou tu vai morrer daqui a 6 meses, né? E a pessoa, meu Deus, aí a pessoa altera totalmente a vida dela e tem uma vida diferente. É isso aqui, né? É um mapa. O símbolo ele vai ser um mapa, né? A doença, no caso aqui, que é o foco do livro, né? O foco aí da argumentação aí da Helena, né? A doença ela vai ter esse caráter, essa dimensão simbólica, se você souber explorar ele, né? E aí, só para ilustrar, eu trouxe aqui como isso aqui não são símbolos, tá? Isso aqui são gravuras mesmo, dessa representação e como isso está presente, por exemplo, nas mitologias, né? Nas religiões, até vou dizer mitologia. Isso aqui, por exemplo, é um desenho do Bardo Todol, tá? Que é o livro tibetano dos mortos, e esse aqui é do livro tibetano egípcio, o livro dos mortos egípcio, tá? Ambos estão falando são representações da mesma coisa. O que é o livro dos mortos tibetano ou o que é o livro dos mortos egípcio? Os dois são guias da alma, né? Então, assim, o que acontece com a tua vida depois, com a tua vida? O que acontece com a tua alma depois que você morre, né? Então, um tibetano ou um egípcio antigo, os atuais não, né? Hoje o Egito é islâmico, basicamente, não tem mais essa antiga religião, né? Mas um tibetano ainda hoje, o budismo tibetano ainda tem isso, né? Você pega lá o Bardo Todol, eu já li o Bardo Todol, e o Bardo Todol ele é um livro que ele vai te explicar o que acontece com a alma depois que você morre, todo o trajeto que a alma faz até encarnar de novo. Então tá aqui, ó, né? É como um mapa, literalmente como tá, acho que tá aqui, ou tá lá no slide anterior, é um mapa do que a alma tem que fazer, um mapa do percurso que você tem que fazer, né, na outra vida, né, na outra existência, na pós-morte, para você conseguir voltar para cá e ter de novo um novo ciclo e para tentar evoluir, enfim. Aí são as teorias a doutrina budista, né? Dos ciclos de reencarnação e tudo mais. Então isso aqui é literalmente, né, o Bardo Todol, ele vai dizer literalmente como é que o indivíduo ele tem que se comportar quando aparecer a divindade tal, o que ele tem que falar, quando aparece a divindade tal, o que ele tem que fazer, quando ele vai para um lugar tal, como é que ele deve agir lá. Então é um roteiro, é um guia dizendo assim, ó, faz tudo que está aqui que você vai se dar bem lá no outro mundo, né? E aqui o livro tibetano, o livro dos mortos egípcios, o livro egípcio dos mortos, né? É a mesma coisa. É também aqui um roteiro de como é que você deve se comportar, o que você deve fazer quando você estiver lá perante os deuses, né? Então aqui, por exemplo, você tem aqui a figura esse aqui é o defunto, né? É o morto, né? Que está sendo julgado por Osíris, que está aqui, né? Osíris aqui? Acho que é Osíris. Bom, é Osíris. Não, esse aqui não é Osíris, não. Não sei. Agora eu fiquei na dúvida ali. Eu não consigo ver. Parece um falcão. Mas, enfim, são os 42 juízes que vão estar aqui e ele está sendo... aqui está o Anubis, aqui está o Thoth, né? Anubis está pesando o coração dele, então está aqui, né? O coração do defunto, que é esse aqui, e do outro lado aqui uma pena de avestruz. Então, se o coração dele tem que, nesse momento, lá no livro dos mortos egípcio, é o momento em que ele vai aparecer perante os juízes, aqui os 42 juízes, e ele vai ter que falar quem não matou ninguém, quem não roubou, quem não cometeu adultério, não foi uma pessoa boa, né? E ele vai dizer que ele é a pessoa mais santa do mundo, né? Eu sou a pessoa mais santa do mundo. Mas, não é só o que você fala que a gente vai realmente acreditar. Então, pega-se o coração dele, coloca-se numa balança junto com uma pena de avestruz e tem que equilibrar, né? Se equilibrar quer dizer que quem está falando a verdade, aí o Thoth que está aqui, né, o escriba que vai anotando tudo que está acontecendo ali, está tudo bem. Se der errado, aí, bom, você vai passar por um longo processo, né, até você ter a chance de novo de voltar para cá. Enfim, de qualquer modo, o que tanto um livro tibetano dos mortos e um livro egípcio dos mortos eles falam disso. Olha, é um caminho simbólico para depois da vida. Mas, na verdade, não é para depois da vida, é para a própria vida. Porque aqui, ó, quando o defunto... eu não lembro no livro tibetano qual é a divindade lá que a pessoa encara. Mas aqui, por exemplo, quando ele está perante Anubis e perante os juízes, ele tem que confessar. Na verdade, não é confessar, é dizer que ele não matou, que ele não roubou, que ele não cometeu adultério, que ele não adulterou nada, que ele foi uma pessoa honesta. Então,
Se ele tem que dizer isso, e ele quer garantir que ele vai para o paraíso depois da morte, meu amigo, é bom você não fazer isso enquanto você está em vida. Consegue perceber como é um guia simbólico para o que vai acontecer depois da vida, mas na verdade, não sabemos se vai ter depois da vida ou não, né? Mas a gente sabe que esse depois da vida, ou esse mito, esse símbolo, né? Esse signo que está sendo colocado depois da vida vai te orientar o modo como você vai viver agora, né? Porque para você depois chegar lá perante os juízes e dizer eu não matei ninguém, e eu estou falando a verdade, pode pesar meu coração aí que eu estou seguro, você em vida não pode ter matado alguém, né? Se você vai chegar lá e dizer eu não adulterei, eu não traí a minha mulher, né? E você vai falar isso lá perante Anubis, é bom, e você, não, pode botar meu coração, pode pesar aí que eu estou garantindo o que eu estou dizendo, é bom que você em vida não tenha traído a tua mulher de verdade, porque senão teu coração vai te denunciar lá. Então, vocês conseguem perceber que ele é um guia de como você também deve conduzir a sua libido, aí usando uma linguagem psicanalítica, né? Conduzir a sua libido em vida para que você tenha uma condição melhor de existência e transcenda espiritualmente, psiquicamente e tudo mais, né? Então é isso aqui que é o sentido do símbolo, tá? Bom, vamos lá, esse aqui é o último, já dá um minuto, vamos lá. Então, para fechar, né? O que a Helena está colocando, né? Então a importância dos vários aspectos simbólicos, né, de cada elemento ou arquétipos, né, utilizados ali na medicina tradicional chinesa, é abrir a possibilidade de associações, ampliar o aspecto da consciência, a fim de abranger vários significados possíveis para um mesmo elemento. Ampliar é a chave. Então veja a ideia ali de, mas nossa, que coisa doida, o coração é o fogo, o baço é a terra, que coisa de doido, que esses malucos estão falando? Não tem isso. Não, a ideia aqui é justamente isso aqui, ó, ampliar, aumentar a visibilidade. Porque quando você olha e diz assim, excesso de fogo, mas o fogo está no coração, mas também está nos alimentos, tipo a pimenta, também está na natureza, tipo num vulcão, tipo no calor, o yin e o yang está no indivíduo, mas também está no céu, está na terra. Você amplia, você entende uma relação maior do indivíduo com o meio onde ele vive, o que hoje, muitos séculos depois, a gente hoje vai estar chamando, por exemplo, de uma relação ecológica, né? Você deve ter visto, está muito na moda falar disso, né? De uma dimensão ecológica do ser humano. O que é essa dimensão ecológica do ser humano? A dimensão ecológica é isso aqui, ó, que já se falava 5.000 anos atrás, lá nas tradições orientais. Né? Essa coisa arquetípica de dizer o teu estômago é o elemento terra, que está relacionado sim com a própria terra mesmo, o barro mesmo, que está relacionado com os teus pensamentos, né? Então tudo isso é terra, né? Então quando você tem excesso de terra, isso vai afetar a tua mente, mas vai afetar também a tua barriga aqui, né? Veja que você amplia a visão sobre o indivíduo. Se você amplia a visão sobre o indivíduo, você também amplia a tua forma de tratar ele. Por isso que quando uma pessoa chega lá, por exemplo, com excesso de energia no estômago, no baço, né? Um bom terapeuta oriental, vamos dizer, um bom terapeuta de modo geral, ele vai tratar os órgãos ali, sim, vai botar a agulha aqui, ele vai dar lá a fitoterapia, a dietoterapia, ele vai fazer tudo isso, vai dar o chá, né? Vai fazer a massagem, vai fazer tudo isso, mas ele vai chegar para ti e vai falar assim, cara, olha, você tem que controlar os teus pensamentos, né? Você tem que praticar meditação, pratica a meditação, né? Acalma a tua mente, acalma o teu espírito, né? Ou melhor, acalma a tua mente. Se o teu espírito está demais, busca um modo de você se relacionar com as coisas do teu espírito, porque isso está te atormentando, né? Veja, é o que hoje, muitos séculos depois, na própria tradição ocidental, a gente vai chamar de psicossomática, né? Olha, se você está tendo lá gastrite, é porque você está muito nervoso, você tem que se acalmar. Né? Olha, você tem que vai para um psicólogo, vai fazer terapia, porque você vai desenvolver uma úlcera, entende? O que a gente aqui no Ocidente separou e agora a gente está juntando com a psicossomática, por exemplo, é o que estava aqui, ó. É esse arquétipo, tá? Que vai dizer assim, ó, você tem que mais amplo quando você vai tratar uma doença, né, um problema lá no estômago, uma gastrite no estômago, não é uma gastrite no estômago. Ela é só um pedacinho de uma coisa muito maior e você, que vai ter essa visão mais ampla, vai tratar esse muito maior pegando a causa e não o sintoma, né? E não o efeito daquela desarmonia, né?
Então, aqui, né, ampliar é a chave. Né? A medicina ocidental analisa e reduz, observa uma doença dissecando-a, né? Separando-a em partes menores, que é o método cartesiano, né? Separando o corpo em partes, né? Para que o entendimento seja minucioso. Então, isso é fantástico. Nós no Ocidente, realmente, a gente vai lá na pinça, né? Tá aqui, ó, pau. Né? Isso é importante. A gente não pode negar todo o avanço da nossa tradição ocidental de saúde, toda a nossa tradição ocidental de medicina. Não é jogar no lixo, não é dizer, não presta. Não, presta, serve, funciona e é útil. Mas, né, atende-se apenas a ele e perde-se a noção de conjunto. Né? Você perde o indivíduo. É aí, nesse momento que eu digo aí, ó, você, psicólogo, é nesse momento que você perde o paciente, que ele vai dizer assim, não, eu prefiro ir lá na Dona Maria Benzedeira lá, porque eu me sinto melhor com ela, né? Porque quando você está muito asséptico, muito científico, muito, não, então você vamos ver o que o Skinner disse, vamos ver o que o Freud disse. Freud ainda não é tanto, né? Que o Freud é meio, Freud era, mas tipo, o Jung era mais, né? Mas assim, quando você vai muito lá no, não, verde é verde, amarelo é amarelo, né? Não tem dúvida sobre as coisas. A tua relação fica muito fria com o teu cliente, é nesse momento que ele vai chutar você e vai lá no seu tião lá da esquina lá, que faz um tratamento com mais ervas lá, que não sei o que e tal. Entendeu? Você perde a noção de conjunto. Tá? E a medicina chinesa, no caso, propõe um olhar sobre esse prisma do conjunto. Né? Não só a medicina chinesa, mas aí, voltando para a nossa disciplina, né, todas as práticas integrativas que vão ter essa característica holística, né, de enxergar o indivíduo como uma parte de um todo maior, e você vai tentar atuar nesse todo maior por meio do próprio indivíduo, né, entender que a dor de cabeça dele, entender que a insônia dele, entender que a depressão dele não é a insônia, não é a depressão, não é o nervosismo, tem mais coisa ali, e você vai agir de um modo mais amplo sobre ele, né, de uma forma mais integrativa, ó, práticas integrativas, né, é o que vai efetivamente fazer com que ele restabeleça o círculo, né, a circulação natural do Qi, ou da libido, ou da energia psíquica, ou que acalme o seu espírito, o seu ser, ou o nome que você quiser dar, né, e ele vai restabelecer a saúde e vai, né, permanecer com você. Se você ficar focando ali na depressão, na histeria, sei lá, né, na anorexia, o problema é esse, ou no órgão ali e tal, você até vai tratar, você até vai resolver ali momentaneamente, mas depois isso vai voltar de outro modo, vai voltar de outra forma. E muitas vezes, inclusive, você perde o cliente ali, porque ele vai perceber que a tua relação, ele não vai ver que você é incompetente, né? Ele vai ver que você entende muito daquilo ali, ele vai perceber isso, mas vai faltar alguma coisa na relação. Né? E a relação também é simbólica, lembra? A relação ela também faz parte da terapêutica. Né? E aí é aí que ele vai para outro terapeuta. Né? E aí que você perde o cliente. Bom, gente, então é isso aí. 1 minuto, 1h22. Ai, meu Deus do céu. Tento, mas não dá, né? Então, de novo, né? Dúvidas, anotem. E aí, quando a gente tiver o nosso encontro assíncrono, a gente conversa um pouco mais e aí tira eventuais dúvidas que surgiram, tá ok? Então, vejo vocês depois. Um abraço, até mais. Tchau.